Ao sexto ano, como prometido, vídeo para vocês a respeito de Esparta, que em sala não deu tempo de falar de maneira adequada do tema e trazendo algumas informações extras, né? Esparta, a cidade-estado de Esparta, a polis de Esparta, se localizava na península do Peloponeso, uma região de terra dura e seca da Grécia, né? Uma região bastante difícil de viver, de vida dura, e os espartanos que lá viviam politicamente se organizavam em um regime chamado de diarquia. Existiam dois reis que governavam a cidade-estado, só que na prática esses reis não tomavam as decisões. Quem tomava as decisões era o conselho de anciãos eleitos pela Assembleia dos Cidadãos. Esse conselho recebia o nome de Conselho dos Éforos, né? Então eram esses anciões, esses homens mais velhos, que eram eleitos e que tomavam as decisões, mas formalmente estava lá o rei colocado. E em termos de divisão social, Esparta lembra um pouco a divisão social da cidade de Atenas, com duas diferenças, né? Existe um grupo que é a elite espartana, né? Os espartanos mesmo, são os homens livres com direitos políticos, equivalentes aos cidadãos da cidade de Atenas. Uma segunda categoria era formada pelos periecos, né, que são aqueles homens livres sem direitos políticos. No geral, os periecos se dedicavam ao comércio, ao artesanato, né, as atividades que eles levavam para viver. E os ilotas eram o grupo dos escravos. Professor, por que não chama escravo? Por que esse outro nome, ilota? Porque tem uma particularidade, os ilotas não eram das pessoas da cidade de Esparta, os ilotas eram da própria cidade. Meio confuso? Deixa eu explicar melhor. Os ilotas eram escravos públicos, então cada espartano que tinha o seu lote de terra, tinha sua fazenda, sua casa para administrar, receberia alguns escravos da cidade de Esparta. Os escravos não eram dele, eram da cidade. Então, caso fosse necessário fazer uma obra pública, a cidade pegaria esses escravos e colocaria para trabalhar alguns dias na semana. Entendem? Então, o escravo não era da pessoa, era da cidade. Por isso que o nome é outro. Não são escravos, eram os chamados ilotas. Só que o que é curioso? Esparta não é uma cidade que se destacou pelo comércio, não é uma cidade que se destacou pela filosofia ou pelas artes. E era uma cidade relativamente pequena, uma polis não muito grande. Por que a gente fala de Esparta? O que tem de diferente? De diferente em Esparta tem o militarismo espartano, que vem em todos os momentos da vida do sujeito. Eu falei as funções dos periecos e dos ilotas, mas não dos espartanos. A função dos espartanos era ser uma elite guerreira. Eles eram cidadãos soldados, ou seja, preparavam-se para a batalha. Professor, mas você disse que em Atenas também era cidadão soldado. Sim, isso é verdade. Porém, os espartanos levavam o militarismo muito mais a sério durante toda a vida deles. Então, a partir dos 7 anos, a criança espartana era criada para ser um soldado, né? O menino era separado de sua mãe, levado para treinar dias e dias até completar 18 anos, né? Não usar poucas roupas no inverno para se acostumar com o frio, usar um monte de roupa no verão para se acostumar com o calor. Corridas incessantes, treino com armas e tudo mais, para ele virar o melhor soldado possível, virar o melhor hoplita. O hoplita é o soldado de infantaria da Grécia Antiga, que não ganha a guerra por ser o bom da guerra, por ser o que vai lá e mata todo mundo. Não, ele ganha a batalha porque sabe lutar no grupo dele, sabe formar uma espécie de proteção com seus aliados para poder efetivamente lutar, né? Não é uma guerra em que um se destaca, é uma guerra em que o grupo sai vencedor. Pensem que, por exemplo, toda a estratégia dos espartanos estava montada nisso, como dá para ver em alguns filmes, como aquele filme 300, em que os sujeitos seguram o escudo no braço esquerdo, a lança no braço direito, e o escudo de um soldado protege não só ele, mas protege o seu companheiro, né? Ou seja, é uma maneira de lutar que funciona em grupo. Só que parece muito bacana, parece muito legal. Se você gosta de batalha, você fala, eu quero ser um espartano.
Vamos lembrar uma coisa, só 10% da população de Esparta era de soldados. Periecos e ilotas não tinham direito a nada, ilotas, que eram a grande maioria da população, eram escravos. E as meninas eram super maltratadas, né? Para os nossos parâmetros, claro, para os parâmetros gregos parecia bacana. As filhas dos espartanos eram treinadas desde cedo para serem boas mães, boas parideiras. Elas deveriam parir filhos para a cidade, ou seja, se alimentar bem, fazer exercícios e cuidar da casa. Não tinham nenhuma voz, não podiam opinar, o marido tomaria todas as decisões por elas, né? Então, era uma vida em que a mulher não tinha nenhuma liberdade na prática. E outra coisa também que é famosa dos espartanos é o fato de que eles praticavam infanticídio, já que os espartanos deveriam ser a elite guerreira, a que comandaria toda a cidade. Isso só poderia ser feito com os melhores soldados. Então, se uma criança nascesse fraca ou com alguma deficiência física, essa criança era abandonada, ela era morta, né? Ela era jogada fora, porque afinal de contas, a cidade de Esparta não poderia sustentar um cidadão que não fosse soldado, né? E daí a grande violência. Só uma última coisa, você deve estar pensando, poxa, mas se os espartanos eram 10%, o resto da cidade não se revoltava contra eles para poder acabar com essa desigualdade, eles até poderiam pensar nisso, os ilotas, mas o que acontecia na prática? Os espartanos usavam esse treinamento militar muito mais para combater revoltas dos ilotas e deixar eles morrendo de medo do que lutar contra invasões e contra outras cidades-estados, né? A formatura, digamos, de um espartano para mostrar que ele era um bom soldado consistia em, à noite, caçar e matar alguns ilotas, demonstrando que ele era capaz de matar uma pessoa sem ter nenhum remorso. Ou seja, toda essa estrutura, toda essa sociedade de Esparta só existia devido a uma grande desigualdade e ao uso da violência para poder manter essa situação. Pessoal, sobre Esparta é isso, espero que vocês tenham gostado e até a prova.